de alimentos, né, continua acontecendo firme e forte, né, em finais de semana alternados, né, um sábado, no outro final de semana é o domingo, aí volta para o sábado. Então, toda doação que a gente puder ter aí, né, em relação a macarrão, a legumes, para fazer a sopa, a linguiça, né, frutas também, no caso a banana, né, gelatina, quem puder doar também, saquinhos de gelatina, isso é muito legal. Bom, a cesta básica também, acho que daqui a pouco o Dalmiro vai compartilhar em um site, se você quiser aproveitar esse site, tem uma parceria com o nosso centro, então conforme a gente vai comprando lá para doação, à medida que a gente chega no número de 10, eles doam uma a mais, então é uma coisa bem interessante. Ou se você mesmo quiser comprar, montar sua cesta ou comprar em algum outro lugar e poder contribuir também, é uma ação que está sendo muito importante nesse momento, né? Temos a evangelização infantil acontecendo às quartas-feiras com a nossa professora Débora, às 19h30. Tá bom? Se alguém tiver interesse, é só entrar em contato com a gente, né? Qualquer um de nós aí da parte administrativa aí do centro, que as informações serão passadas, o contato da Débora, para poder agendar a conversa e iniciar, se integrar, né, à turma. E temos também o curso do primeiro ano da doutrina espírita, também dá tempo de entrar, de participar com a gente. Nosso professor Geraldo e nossa professora Ivone estão lá conduzindo esse curso da doutrina espírita, né? Então seria muito bacana contar com a presença de vocês ou de alguém que vocês conheçam que queiram participar, tá? Não precisa só ser aqui da região ou só de São Paulo, estamos lá com pessoas de todo lugar aqui de São Paulo, na Zona Norte, Leste, Sul. Tem uma pessoa também do Rio de Janeiro que está lá participando, então tem bem à vontade para contatar, né? O mundo online propiciou isso, né? Nossa palestra de hoje é com o nosso amigão Luciano, professor do terceiro ano também da doutrina, né? A coragem da fé. E na semana que vem teremos a nossa professora Ivone com o tema Lei de Adoração. Se alguém quiser fazer uma leitura, né, tá lá no Livro dos Espíritos, questões 649 a 673, tá bom? Com relação ao curso da doutrina espírita, pode ligar direto para mim, mandar mensagem pelo WhatsApp também, acho que o Dalmiro já compartilha meu telefone aí, tá? Aproveitando, vou fazer uma leitura inicial aqui para a gente já ir sintonizando e depois a prece, e na sequência já passo a palavra para o Luciano, tá bom? Hoje eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, eu vou ler aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem a ver com o tema de hoje, na coragem da fé. A gente está lá exatamente na coragem da fé, no item 19. Alegrai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, pois sereis recompensados no céu. Estas palavras podem ser interpretadas assim: sede felizes quando os homens, tratando-vos com má vontade, vos derem a ocasião de provar a sinceridade de vossa fé, pois o mal que eles vos fizerem resultará em vosso proveito. Lamentai-lhes, então, a cegueira, e não os amaldiçoeis. Em seguida, ele acrescenta: aquele que quiser me seguir, carregue a sua cruz, ou seja, que ele suporte corajosamente as tribulações
que a sua fé provocar. Pois aquele que quiser salvar a sua vida e os seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto os que tudo perderem na terra, até mesmo a vida, pela vitória da verdade, receberão na vida futura o prêmio pela sua coragem, perseverança e abnegação. Mas aqueles que sacrificam os bens celestes pelos da terra, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Vamos nos sintonizando, respirando, nos conectando ao aqui e agora, nesse estado de presença, acalmando nossos pensamentos, abrindo nossos corações, levando nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, que nossos benfeitores intuam nosso palestrante e a todos os amigos, irmãos, irmãs aqui presentes, e que nosso Mestre Jesus abençoe essa noite com esclarecimento e consolo, aprendizado com compreensão e amor. Que assim seja. Luciano, passo a bola para você, meu amigo. Boa palestra. Né? Obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Agradeço a todos por essa oportunidade. É sempre uma alegria. É sempre uma oportunidade que a gente tem de aprender, de refletir bastante, de compartilhar o que a gente aprende. E nesse compartilhamento a gente aprende cada vez mais. Ontem nós fizemos um ensaio aí com eu e o Gustavo, né? Então estou usando uma tecnologia nova aí que ele viu do outro lado aí, que a gente faz a apresentação. E esse tema, ele está para o estudo da fé. Uma vez eu apresentei um tema de amar o inimigo, amai os seus inimigos. Eu tive a sensação de que amar os inimigos seria a cereja do bolo do assunto amor, né? Porque é fácil amar nossos amigos, é fácil amar as nossas famílias, com quem a gente tem sintonia. Então amar o inimigo é a cereja do bolo, é aquilo que Jesus, é aquilo que Deus nos mostra, um algo a mais. E a coragem da fé é exatamente isso, é a cereja do bolo do assunto fé. É a gente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Não é colocar uma faixa na cabeça assim, hashtag eu tenho fé. É a gente pôr em prática aquilo que a gente sabe. É pouco? Não, é muito. A gente não pode ter essa falsa modéstia, essa sensação de que a gente não sabe nada. A gente sabe muito. E não mais do que os outros. A gente sabe o suficiente para praticar a fé. Um pássaro tem fé. Ele, durante a madrugada, ele canta a aurora que ainda está por vir. É noite, mas ele sabe que vai amanhecer. Então ele tem fé. Então nós também temos. Nós somos uma árvore. Nós temos a mediunidade da árvore que... Nós somos uma árvore na questão de mediunidade que alcança o infinito, o desconhecido. Só que nós temos que ter raízes. Nós temos que saber de onde a gente está, de onde a gente vem. É sempre bom quando a gente estuda um tema, Kardec, né? Ele sempre, quando coloca um título num capítulo, num subtítulo, a coragem da fé, que vem do capítulo 24, né? Capítulo 24, não deixei a candeia por debaixo do alqueire, né? Então a candeia é aquela lâmpada do Aladim, né? A lâmpada do nosso espírito, é a luz que nós temos, para não deixar debaixo de uma candeia, não deixar debaixo de um móvel, né? Não deixar debaixo do alqueire. O alqueire é um cesto que as pessoas colocavam sementes para semear numa área parecida com as dimensões de um alqueire.
Então, nesse capítulo, Kardec quer nos convidar, quer nos chamar a atenção para nós mostrarmos a fé que nós temos. E para isso nós temos que ter coragem. Então, alguns sinônimos de coragem aí que nós estávamos estudando no aquecer dos motores, né? Denodo, né? Arrojo, audácia, ânimo. Eu dou a minha interpretação que coragem é vencer a inércia, que é a parte mais difícil. Porque depois que você vence a inércia, depois que você sai do zero, você dá o primeiro passo, os próximos passos são mais fáceis do que o primeiro. Você já está andando, você já está no clima, né? Então, coragem tem uma coisa ligada a essa ideia. Fé, como eu falei, é o pássaro que saiu da aurora que está por vir. O acreditar, ele é uma porta de entrada para a fé. Acreditar é quando nós damos crédito a alguma coisa. Um copo de água fluidificado, para muita gente, como eu, que está entrando na doutrina dos espíritos, nós damos um crédito, que aquela água fluidificada vai nos fazer bem. E por dar esse crédito, a gente acaba tendo os benefícios da água fluidificada. Agora, é diferente de quando a gente bebe uma água e a gente sabe que ela vai matar a sede. A gente sabe que isso vai acontecer. Por quê? A gente pratica muito. Nós temos bilhões de anos, nós comandamos trilhões de princípios inteligentes. Então isso já está inerente a nós. A partir do momento que a gente conhece a doutrina dos espíritos, nós estamos adentrando ao infinito. O que é o infinito? É o desconhecido. Então, à medida que a gente estuda o livro dos espíritos, as obras complementares, nós estamos adentrando a algo novo. Com o tempo, quando a gente praticar aquilo que a gente conhece, a gente vai transformando nesse conceito de a água mata a sede. O plano espiritual é um mundo novo, é um mundo real. Em breve nós teremos fé nisso, nós vamos sentir isso como a gente sente perante um copo d'água que mata a nossa sede. A gente muitas vezes a gente sente que a gente não tem força. Mas tem um conceito do efeito de ressonância. O que é o efeito de ressonância? Essa imagem, vocês estão vendo aí um balanço, é que eu não consigo ver na minha apresentação. Está dando para ver direitinho aí? Então tá. O efeito de ressonância é o ritmo. O efeito de ressonância você está num balanço, né? Você começa a pôr o pé para frente ou o pé para trás. Ou então você empurra com pouca força, espera voltar, e isso vai dando um ritmo, vai dando um efeito de ressonância. Quando Jesus fala que a nossa fé move montanhas, nós podemos mover erros do tamanho de um elefante. Põe um elefante numa balança e começa a empurrar. Você vai conseguir levar o elefante a uma altura muito grande. Mas para que isso aconteça, tem que ter ritmo e tem que ter coerência. Não adianta a gente querer paz sem pôr a paz que nós temos para fora. Não adianta a gente querer amor sem a gente doar amor para o nosso próximo. Então, essa regrinha do efeito de ressonância tem isso. Precisa de ritmo e uma coisa coerente. Nós não podemos pedir uma coisa que a gente não está doando. Então essa é a ideia do efeito de ressonância. Essa imagem que vocês devem estar vendo aí do navio no estaleiro, né? Ele deve estar numa fábrica de navio, né? Um navio ele pode transportar da América do Sul para a Europa o equivalente de minério para a construção de 300 mil carros. É muita coisa. Ele demora 2 meses para sair da América do Norte para a Europa. Ele viaja numa velocidade de 30 km por hora. E quando ele sai do porto,
ele não consegue, o motor em relação ao tamanho do navio é muito fraco. E para isso ele conta com a ajuda dos rebocadores. Os rebocadores têm um motor mais forte que o navio. Fazendo um paralelo do navio para a gente só consegue fazer uma viagem se a gente desatar essas cordas que nos prendem. Então vamos imaginar que essas cordas sejam a mágoa, o perdão. Quando a gente se livra da mágoa, do perdão, do orgulho, da vaidade, a gente fica solto para poder adentrar em alto mar e fazer uma viagem longa. Às vezes a gente fica com aquela falsa sensação, eu sofri muito, eu tenho lugar cativo no nosso lar ou numa colônia espiritual mais evoluída. Lê do engano. Não é a quantidade que a gente sofre que vai fazer com que a gente evolua. A fé é uma força da natureza. Para isso nós temos que ter estratégia. Nós temos que primeiro desatar esses nós. Se não desatar esse nó, nós não vamos sair do lugar. Trintabe é um leme que fica atrás do leme. Um leme de um navio desse chega a ter o tamanho de um prédio de 3 andares. E o trintabe é um leme que fica atrás dele. Então, com um simples movimento desse trintabe, ele movimenta o leme que movimenta um navio gigantesco, de 400 metros de comprimento, levando muito material. O nosso corpo tem 1 trilhão de células, 1 trilhão de princípios inteligentes. Então o nosso pensamento é capaz de mudar o rumo da nossa história, o rumo do nosso destino. Chico tem aquela frase famosa, né? Que a gente não pode mudar o passado, mas esse trintabe pode mudar o nosso futuro, para onde nós estamos indo. Eu tenho um exemplo aqui de uma diretora de uma escola de Nova York, que era uma escola que ninguém queria ir. Era uma escola que só tinha traficante, os professores faltavam, os alunos não estavam nem aí. E com uma simples ação, ela entrou no banheiro dos meninos e o zelador falou, é impossível tirar o cheiro de urina desse banheiro. Vem do concreto. Ela pediu para o zelador água quente e uma escova. Ela passou lá a escova e um detergente lá. Quando o zelador voltou, ele se espantou. O cheiro tinha ido embora. E essa atitude se multiplicou, chegou aos ouvidos dos pais. Os pais se reuniram e fizeram uma grande faxina na escola. E essa escola acabou virando um modelo. Todo mundo queria trabalhar lá, todo mundo queria, como aluno, frequentar essa aula, por uma simples mudança de direção. Nós todos temos uma missão na vida. Eu quero fazer o bem, eu quero ter uma família, eu quero... Não. Isso daí não é uma missão, isso é compromisso, isso é obrigação. Nós temos uma missão na vida. E qual é essa missão? Sabe quem vai te responder isso? É Deus. Nós estamos envolvidos no fluido universal. Nós temos um contato direto com Deus. E para isso a gente precisa parar um pouco e conversar com Ele diretamente. Ele está à nossa disposição o tempo todo, Ele sabe tudo o que acontece com a gente. Inclusive, Ele vai mostrar, de alguma forma que a gente menos espera, qual é a nossa missão. Muitas vezes a gente fica naquela zona de conforto, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, chega, já cumpri minha missão. Não. Tem um conceito muito forte dentro do Espiritismo, de que a gente seja completista. Então nós vemos espíritos muito à frente da gente, que não chega perto do 100% de ser um completista. Então, provavelmente nós não vamos cumprir a nossa missão. Quando a gente descobrir qual é a nossa missão, nós não vamos cumpri-la. Mas nós vamos estar norteados, nós vamos estar desencarnando, norteados nessa missão, que vai facilitar a nossa volta.
que vai facilitar, que vai engrandecer a nossa fé. A fé, como eu falei, é uma força da natureza. Então, quando a gente volta para cá, nós usufruímos da construção da fé da vida anterior. Então, nada se perde. Tudo fica na conta bancária lá com Deus. Então, a gente desencarnou, quando voltar, continua. Não para a gente não perde aquilo que a gente conquistou, né? Então, a gente leva para... Daqui nada se leva. Lógico que leva. Leva as boas ações, o conhecimento continua com a gente leva muita coisa dessa vida. Então tem alguns paradoxos, tem algumas afirmativas, algum sofisma. O que é sofisma? Algumas ilusões que a gente põe na cabeça e a gente não para pensar direito sobre certos aspectos, sobre certos conceitos, né? Recentemente eu descobri num curso do Haroldo Dutra que essa frase aqui está no preâmbulo, está na introdução do livro Nosso Lar. Eu peguei uma partezinha lá. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Qual é o contexto dessa frase? Emmanuel, ele queria desvincular a identidade do André Luiz, que era o Carlos Chagas. Então ele misturou os nomes, que esse nome André Luiz vem do irmão do Chico, né? Quando o André Luiz chega pro Chico, fala: quem é esse cara que está dormindo do teu lado? É meu irmão. Qual o nome dele? André Luiz. Então a partir de agora eu sou André Luiz. E lendo a obra de André Luiz, O Nosso Lar, a gente vê que ele passou quanto tempo? Mais de 8 anos no umbral. Ele desencarnou em 1934, em novembro de 34. E o primeiro contato que ele teve com o Chico foi em 41. A matemática não bate. Então Carlos Chagas, que foi uma pessoa que encontrou com Einstein, que teve várias obras bacanas para a humanidade, né? Não poderia passar mais de 8 anos no umbral. Ele passou bem menos. Então, algumas coisas assim para a gente refletir. Outra coisa que a gente pode refletir sobre o umbral é que a mãe do André Luiz era católica e ela conseguiu conquistar o mérito de ir para uma colônia superior ao do Nosso Lar. Então, o conhecimento que a humanidade tem hoje advém das religiões. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é importante a gente conhecer as outras religiões. As outras religiões, elas nos ensinam bastante. Por exemplo, uma afirmativa que os católicos fazem: se eu me arrepender com sinceridade, eu vou ter a assistência dos espíritos protetores. Então o que acontece? Eu me arrependo com sinceridade. Eu vou chegar do outro lado lá, depois do desencarne, eu vou ter o quê? Eu vou ter assistência dos espíritos protetores. Eu vou ter assistência daqueles rebocadores que me ajudam a tirar do porto, do cais. Agora, é aquela situação do espírito: eu sou fumante, eu abortei, eu me suicidei, eu sou homicida, eu vou viver no umbral durante muitos anos, quase que eternamente. Não necessariamente. A partir do momento que você errou, assumiu que errou, bola para frente. Paulo de Tarso, ele errou muito mais do que a maioria de nós erramos. Paulo de Tarso é considerado um Bin Laden, um terrorista. Quando Jesus apareceu para ele, a primeira pergunta que Paulo de Tarso fez para Jesus: o que queres que eu faça? Se cada um de nós que já errou bastante fizer essa pergunta para Jesus a cada noite que vai dormir: Jesus, o que quer que eu faça? Nós vamos ter um destino bem melhor do que se a gente se sentir acomodado e achar que não tem mais nada para fazer. William, você pode parar de clicar, por favor?
Clicar? Tá fazendo barulho aqui. Voltando aqui para a nossa missão, nós já falamos sobre a nossa missão, né? Eu adiantei um pouquinho aqui. Fundamentos da doutrina dos espíritos. Quando a gente vai fazer uma prova assim para um vestibular, para alguma coisa, a gente faz um modo mnemônico, tá? O DICRE, para minha interpretação, toda vez que a gente estiver numa situação difícil, eu procuro memorizar a sigla DICRE. O que é DICRE? São os fundamentos da doutrina espírita. Às vezes a gente encontra com pessoas... Recentemente eu tive essa oportunidade de encontrar com uma pessoa bem querida, bem próxima, e senti que ela não estava legal. Senti que ela estava assim meia triste e tal. Aí eu fiz uma pergunta para ela: você acredita em Deus? Você acredita que Deus é justo? A pessoa falou: não acredito que Deus seja justo. Com tanta coisa acontecendo, Deus não pode ser justo. Então, o que eu vejo? Quando a gente passa por uma situação difícil, quando a gente passa por um problema, quando a gente passa por um desafio, isso não vai derrubar a gente. Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, misericordioso. O que Deus faz com a gente? Ele às vezes coloca uma barreira na nossa frente. Então está aí o DICRE. O que eu considero o DICRE? Os fundamentos da doutrina espírita. Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade, reencarnação e evolução. Essa pessoa que estava nessa situação difícil, como a gente passa, não acreditava num Deus de amor, um Deus justo. Aí eu falo: mas espera, e Jesus que fala de um Deus Pai, um Deus amoroso? A pessoa responde: mas espera, Jesus é de muito atrás, não dá para ver Jesus nos dias de hoje. Comunicabilidade dos espíritos. Estou dando um exemplo assim, né? O tempo é muito rápido, meu Deus do céu, já está acabando o tempo aqui, eu preciso correr. Comunicabilidade. Esse navio que sai do Brasil, do Porto de São Luís, e vai até a Holanda levando esse minério, ele o tempo todo está se comunicando com o GPS. Então nós temos sempre o GPS, nós temos o quê? A mediunidade, que nos direciona para o nosso objetivo, para a nossa missão. Então, voltando para o buraco, o que a gente faz no buraco? A gente tem o que dentro do buraco? A oportunidade de fazer um alicerce. Essa imagem que deve estar aparecendo para vocês, não sei se todos estão conseguindo visualizar, é o alicerce de um grande edifício. Então eu tenho como alicerce de um grande edifício o DICRE, que são os fundamentos da doutrina dos espíritos. A gente estudando Deus, a gente estudando a imortalidade da alma, comunicabilidade, reencarnação e evolução, nós estamos colocando desse buraco uma plataforma para nossa vida espiritual. Nós temos o quê? Um norteamento, nós temos o quê? Uma oportunidade de ter uma sustentabilidade para o nosso caminho, para onde a gente for. Esse é o verdadeiro umbral que Jesus quer que a gente acredite. Que a gente tenha esse combustível para passar dessa encarnação para outra, tendo aquela situação do bambu, né? Que ele enverga para um lado, enverga para o outro, mas ele tem o quê? Ele tem base. Não é qualquer tribulação, não é qualquer tempestade que vai arrancar o bambu de onde ele foi plantado. Se a gente não tem o DICRE, se a gente não tem fundamento, qualquer sofrimento, qualquer tempestade nos leva para qualquer lugar. E esse DICRE faz com que Jesus tenha o quê? Aquele jugo leve, né? O que é o jugo leve? É você domar aquele animal e mostrar para ele como ele deve ser educado, como ele pode servir para que a gente possa arar a terra. Pessoal,
É muito conteúdo, né? Eu conversei com o Gustavo ontem. Eu vou deixar um tempo aí para tomar uma água e a gente continuar a conversa, porque se a gente perder aqui parar de olhar aqui para o relógio, a gente vai longe e não para mais. Agradeço aí a oportunidade mais uma vez e convido a todos a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, itens de 13 a 19. De repente, na próximo estudo do Evangelho no Lar, seja uma grande oportunidade para se aprofundar nesse assunto. Muito obrigado. Obrigado, Luciano. Nós que agradecemos, né? E queria abrir aqui para as perguntas, comentários. Se alguém tem alguma dúvida, alguma questão. Não? Sim? Geraldo abriu o microfone. Eu entrei no ar, né, Gustavo? Então, se o Luciano me permite, eu gostei muito da imagem, né, da metáfora, do exemplo do navio, né? Que belo exemplo. Esse tipo didático nos coloca de uma forma bem fortalecida para compreender o nosso esforço. Então, as nossas amarras são os ódios que desenvolvemos, os perdões que não damos, as ingratidões, enfim, né? Eu achei bem legal essa imagem. E na medida que a gente desenvolve essa imagem, eu acho que a gente consegue dicres, que é uma medida dicres. Gostei do dicres também. Só um comentário, Luciano. Olá, boa noite a todos. Tudo bom? Boa noite, Dani. Tudo bem, e você? Tudo bem. Primeiro eu quero agradecer aí o Luciano. Foi muito didático, foi realmente muito bom. Eu particularmente estava precisando de umas palavras aí para dar uma guinada na minha fé. Esses dias foram pesados, uns amigos meus sofrendo demais. E me fez refletir muito essa questão do buraco, né? Que muitas vezes para a gente testar a nossa fé e acreditar, você precisa cair lá no fundo e subindo os degrauzinhos e fazendo o alicerce para você ir subindo aos poucos, com fé que você vai chegar lá, né? Com fé que aquilo que você está passando vai te transformar numa pessoa melhor, vai fazer que sua fé cresça, né? Então, esse aprendizado, esse olhar diferente em relação aos problemas é de suma importância para a gente poder enfrentá-los, né? Então, eu queria uma opinião aí do Luciano sobre esses alicerces. Além, obviamente, do estudo da doutrina espírita, foi muito interessante essas questões de estudar outras religiões para a gente apoiar a nossa fé e perceber as coisinhas mínimas, né, para a gente chegar lá. Mas é muito difícil, às vezes, você passar por uma dificuldade e você não cair, ou sofrer, e às vezes até falar cadê Deus, né, o que sua amiga fez ali. E o que é mais difícil para mim é você consolar, da forma como você fez com o Dick, né? Você consolar aquela pessoa que você ama, que está passando por uma dificuldade imensa. Eu tenho um amigo muito querido que perdeu a filha para o Covid faz uma semana. E eu rezo, oro e falo, tô aqui precisando, mas é uma situação bem complicada. Quando a gente se põe no lugar, né, você vê que você vai lá no fundo com um problema desse, você vai bem lá no fundo. Então, para você se levantar e colocar esses alicerces aí, você precisa de ajuda, né? Então, eu queria ouvir um pouco do Luciano sobre esses alicerces, como que você pode subir esses degraus aí. Obrigada. Eu volto ao contexto do navio, né?
que para sair do porto, muitas vezes, o comandante do navio, ele convida para a sala de comando uma pessoa especializada naquele porto. Ele praticamente, assim, entre aspas, né, ele passa o comando no navio para uma pessoa que é responsável por guiar esse navio daquele porto para sair para alto mar. E os rebocadores, que são os nossos anjos guardiões, né? Os rebocadores, eles têm motores mais fortes que o nosso navio, que serve para quê? Para tirar do cais, direcionar, né? E seguir em frente. E uma das amarras que eu vejo que são muito, que é muito forte é a questão da culpa. O que acontece? Eu já pisei na bola, continuo pisando na bola direto. Eu erro muito, continuo errando. Agora, eu não posso transformar esse erro numa amarra. Eu pisei na bola, eu discuto com uma pessoa, sou desatencioso, falo coisas que eu não gostaria de falar, mas eu não posso ficar preso nisso. O alto mar, a missão que a gente tem para cumprir para frente é imensa. E Deus, com a sua misericórdia, não nos obriga a pagar as nossas dívidas agora. Então, se eu fiz uma coisa errada, não necessariamente eu vou pagar agora. Eu tenho a eternidade toda para fazer isso. Os nossos anjos protetores estão fazendo isso. São espíritos errantes que erraram muito quando estavam na nossa situação e agora estão nos ajudando. Não vai faltar oportunidade para isso. E quanto ao buraco, esse concreto, como eu falei, é muito forte para mim. Porque se você esmiuçar esse dique, esses fundamentos, que não estão por acaso lá no nosso salão do Obreiros, que é o que a gente precisa para sair do buraco. Acreditar num Deus bom, misericordioso, acreditar que nós estamos numa evolução que não é por acaso. Tem a evolução darwiniana, que ele acredita que a gente evolui pelo acaso. Não existe. Nós estamos sendo direcionados, nós estamos construindo uma coisa melhor. E outra coisa que eu acho importante no buraco é a tal da resiliência. Quanto mais a gente cai, mais forte a gente vai ficando. Então, o que é o buraco? Nós estamos prestes a cair num precipício, nós estamos prestes a pegar um caminho errado que pode causar um dano terrível para a nossa caminhada. O que Deus faz? Põe uma barreira na nossa frente que a gente se acha dentro de um buraco. Mas é o amor de Deus se manifestando, nos protegendo, não permitindo que a gente caia num buraco maior. Então a gente pensa, o buraco o que é? É um bem mal interpretado. Pelo menos essa é a ideia que eu tenho do buraco e que, por enquanto, até agora, está me fazendo bem. Toda hora que eu estou num buraco, eu penso nesse conceito. Poxa, é Deus que não está deixando eu cair num buraco maior. É Deus me dando a oportunidade de construir algo melhor para me levar à frente, para me fazer evoluir com mais força. Não sei se eu respondi, não sei se era isso, mas é o que eu sinto. Sim. Obrigada, Luciano. Eu acredito realmente que o olhar da gente, né? Nós somos ainda muito ignorantes para entender como que Deus trabalha, né? Na sua infinita sabedoria e bondade. Então, às vezes é difícil para a gente compreender certas coisas, né? E a doutrina espírita é um bálsamo que nos ajuda muito. Mas mesmo assim a gente erra, a gente cai. E às vezes é um pouquinho mais difícil sair, mas você sai mais forte. Verdade. Obrigada pelas palavras. É difícil sair? Luciano? Pois não. Não, é que tem uma observação aqui no chat também, né? Que para a gente alcançar a coragem, precisamos vencer também o medo. Não sei se você quer fazer algum comentário a respeito. Não há dúvida. Não há dúvida que nós temos que vencer o medo, mas a gente precisa lembrar que o medo
ele tem uma dosagem, né? A diferença do remédio para o veneno está na dosagem. Nós não podemos desenvolver o medo zero, porque quem tem medo zero acaba morrendo atropelado. Quem não tem medo de atravessar a rua morre atropelado. A maioria das pessoas que morrem afogadas nas praias, isso é estatística, são as pessoas que sabem nadar. Então o medo, ele tem uma dosagem boa, que é um remédio. Agora o medo realmente, a partir de uma certa dosagem, é uma amarra. Então, quando a gente conversa com Deus, Deus se manifesta de várias formas, né? Uma vez Deus falou comigo lá no serviço, lá eu falei para a turma do 3º ano, né? Um colega meu de trabalho lá, ele é motorista, ele me chama de Gatti, né? Ô Gatti, mas como tu tá gordo, hein, cara? Era Deus falando comigo, falando que eu preciso cuidar da minha alimentação, né? Então, Deus fala de várias formas com a gente. Então, ele sempre está numa historinha, um filme que a gente assiste, né? Deus passa um recado pra gente. Aqui nessa palestra, com tanta energia, muitas coisas que eu nem pensava em falar, acabei falando. Pode ter certeza que algum assoprinho de Deus aqui que está precisando falar para mim ou para alguém que esteja escutando aí. Bacana. Mais alguém? Alguma outra questão? Não. Luciano, você quer fazer suas considerações finais para a gente caminhar para as vibrações? Uma das coisas que não deu tempo de falar aqui, né, são muitas, é que muitas das vezes a gente prefere sofrer no conhecido do que desbravar novos valores e modelos. A gente escuta falar que no umbral a gente não vai ter cerveja, não vai ter alguns tipos de alimento que a gente gosta, né? E a gente acaba preferindo ficar no umbral porque sabe que lá no umbral, no nosso lar, não vai ter cerveja, não vai ter alguns tipos de alimentação, né? Então, um conceito muito importante que eu vejo para a gente refletir bastante é sobre a gente buscar novos valores e modelos. A gente se sintonizar em coisas novas e que Jesus... Não faltou exemplo de Jesus nos dar, né? Então a gente, como eu falei, a coragem, né? A coragem é um estímulo para a gente sair da inércia, sair do parado. A gente achar que já cumpriu nossa missão e sem saber que a gente tem uma missão aqui nessa terra, né? Nessa passagem, né? A gente achar que fazer sopa, família, fazer o bem é compromisso. Missão está muito além disso. Está muito mais para frente, né? Então, é a gente acordar que a gente tem muita coisa para fazer ainda nessa vida e para frente. Muito obrigado, Luciano. Eu vou pegar um gancho aqui da frase do nosso professor Geraldo, né? Deus ajuda as criaturas através das criaturas, né? Bonito. Já pegando o gancho justamente para quê? Para que a gente agora possa ser uma criatura que pense em outras criaturas, né? Através do quê? Da doação da nossa energia, da nossa vibração, dos nossos pensamentos mais sublimes. Eu vou convidar a todos para novamente fazer uma respiração profunda, perceber toda essa energia que aqui foi trocada, captada, emanada, e todo esse sentimento de reflexão, de amor, esclarecimento, de consolo, possa reverberar agora durante as nossas vibrações, começando nossa vibração para o nosso planeta, nossa terra tão querida, tão maravilhosa, vibrando também para todos os governantes daqui, da terra, do Brasil,
de todos os estados, em todos os escalões, vibrar também pelos necessitados, os enfermos, os moradores de rua, as crianças de rua, os órfãos, os idosos que estão em lares ou estão em abrigos, os encarcerados e todos os médicos, todas as pessoas que estão aí nos hospitais, né, trabalhando, desde o pessoal da limpeza, recepção, enfermeiros, motoristas, os médicos, todos, né? Tantos irmãos necessitados. Vibrar também pela expansão do Evangelho, para que a gente possa, através da nossa fé, essa persistência, se manter nesse caminho evolutivo, né, da nossa evolução moral, transformação, suportando com resignação nossas provas, nossas dores, nossas perdas. Queria também pedir uma vibração pelo nosso centro, obreiros da eternidade, todas as pessoas que trabalham lá, encarnados, do plano espiritual, que nos assistem com frequência. Esse centro que nos auxilia nos estudos, na compreensão e na prática do amor e da caridade. E que nenhum sofrimento seja em vão, que consigamos compreender a sua lição e nos transformarmos, tornando fecunda a experiência. E assim, agradecemos ao nosso Mestre Jesus, aos mentores, benfeitores aqui presentes, ao nosso palestrante, toda a vibração de luz e amor de cada um dos que aqui estão presentes, pedindo licença ao plano espiritual para encerrarmos a nossa reunião de hoje, desejar uma semana com o coração bem quentinho, renovando nossa fé e tocando em frente. Que assim seja.